semana foi sua, então, todinho. Parabéns. Agora, terça-feira, as irmãs querem que eu ligue o ventilador para vocês? Nem pode vir. Para todos o trabalho do Senhor. Amém. Os irmãos vão se colocar de pé. São 9, 31 de maio de 2020. Mistério da unidade revelada. O título da lição: O mistério da unidade revelada, textual. o qual o céu não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura da Bíblia bem clássica está registrada na carta aos Efésios, capítulo 3, o verso 1 ao 13. Primeiro diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, vós os gentios. 2. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. 3. Como lhe foi este ministério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. 4. Pelo que, quando leste, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. 5. O qual nos séculos já foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. 6. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. 7. Vai. O qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. 8. A mim, o mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e tudo criou. 10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Os irmãos apareceram. Ó Deus maravilhoso, fica de ti, Deus orar, a tua infinita sabedoria nos momentos do estudo da tua palavra. Faremos entendimento do século, Deus, acrescentando graça e virtude, a transmissão da tua palavra, para que os nossos corações estejam abertos. Em nome de Jesus. Trabalhamos como está logo na introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Essa manhã nós estaremos estudando, como o título ele já mesmo diz, o mistério da unidade revelada. Aqui já tem uma ilustração que nos dá já uma compreensão do que se trata, porque várias pessoas, no caso dando as mãos, pessoas de diversas raças, né, vamos colocar assim, vocês podem usar essa referência, negro, branco, parece ter alguém croata, enfim, fala a respeito da unidade, isso que foi revelado no Novo Testamento,
mas que na verdade sempre esteve diante de todos os tempos, de todos os povos, só que no passado, no Antigo Testamento, no passado eles não tinham a compreensão, vamos dizer assim, completa de como seria. Essa lição fala a respeito um pouco da graça de Deus, dá também um entendimento dessa graça, da misericórdia do Senhor, da predestinação, da eleição, é meio que um mix de tudo aquilo que a gente já estudou. Mas bem sabemos que o Senhor, Ele escolheu um povo para si, o povo de Israel, já que os demais povos, eles estavam distantes da presença do Senhor, então já que não tinha como ter todos os povos, o Senhor decide então ter um povo para si, um povo escolhido, um povo separado, formando a aliança, a nação escolhida, a nação santa, e todos aqueles que não faziam parte dessa linhagem de Abraão passavam a ser chamados de gentios. É importante entender que antes disso não existia judeu, grego, gentil, ou seja, não existia povo que não houvesse aliança com o Senhor, já que a humanidade em si foi a criação perfeita do nosso Deus. Mas já que o povo por completo, de todas as etnias que já existiam, eles criavam-se para si deuses, enfim, algum tipo de ídolo para idolatrar, e que não fosse por completo do nosso Senhor, Deus então decide formar este povo, o povo escolhido, um povo que fosse levar adiante as tradições, as culturas, todos os tipos de costumes, os ensinamentos, tanto que nós vamos ver para que possa haver a continuidade disso. Algumas vezes Deus ele vai punir Israel para que eles voltassem ali ao primeiro amor, já que quando eles estavam bem, eles se distanciavam de Deus. Deus ele permitiu que os adversários viessem para que eles se lembrassem do real propósito deles existirem, do real propósito deles serem um povo escolhido e separado, que não era apenas ter um Deus para guardar, proteger, livrar dos adversários, mas o propósito principal era a comunhão, a fidelidade ao Senhor. Agora tinha-se esse entendimento de que já que existe um povo separado, um povo escolhido, todos os demais povos não fazem parte dessa aliança. Ali nós vamos ver no passado, no Antigo Testamento, várias nações se levantando contra Israel. E várias dessas nações que se levantaram contra Israel, muitos desses povos, eles eram de uma linhagem muito próxima ao povo do Senhor. Por exemplo, quando nós falamos ali dos filhos de Noé, Cão, ele vai dar descendência a uma das piores linhagens de povo que já existiu. Da linhagem de Cão vai existir ali os filisteus, os amorreus, toda aquela raça ruim que existia vem da linhagem de Cão. Agora da linhagem de Sete, do seu outro irmão, que eu não me lembro o nome agora, vai vir as linhagens que eram abençoadas por parte do Senhor. Então nós vamos ver que de duas, vamos colocar assim, de duas nações irmãs, saiu-se o povo abençoado por parte do Senhor e o povo e os seus principais inimigos. Então tem-se dá-nos esse entendimento de que como que seria feito para a salvação deste povo. A salvação não era restrita. Lógico, o povo de Israel era o povo escolhido, que levava ali um compromisso com o Senhor, que tinha a garantia da proteção de Deus, para que os outros pudessem fazer parte disso. Era necessário renunciar aos seus deuses, era necessário renunciar a todas as tradições, todos os costumes. E nós estamos falando de um período onde isso era muito, muito forte na vida daquelas pessoas, as suas tradições, seus costumes. Existem povos que até hoje eles mantêm. Você vê, nós vamos ver diversas civilizações que evoluíram, que de um governo passou para, de um tipo de governo, passou para outro. Antes era monarquia, agora pode ser considerado república, enfim, diversos povos que tinham ali um rei, agora tem um presidente, enfim, tem diversos povos que mudaram, que a gente pode colocar como se tivesse evoluído junto com o restante do mundo, mas existem povos que ainda continuam ali fechados, restritos desde os períodos antigos. E no passado tinha
esse questionamento de como que seria feito para o Senhor salvar esses, já que muitos deles preferiam continuar com as suas crenças, com as suas tradições, do que renunciar a tudo isso para confessar ao Senhor. Esse mistério de como que seria feito, embora já tinha sido falado que seria feito em Gênesis capítulo 12, verso 3, o Senhor ele promete a Abraão, que fala, né, que aquele que te abençoava, que te amaldiçoasse também será amaldiçoado, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não fala, em ti serão benditas as famílias da aliança, do pacto, em ti serão benditas todas as famílias que fizerem parte desse concerto. Ele fala todas as famílias da terra, já dando a entender a eles lá no passado que o Senhor tinha um plano, um projeto para salvar aqueles que não faziam parte da aliança, embora ele soubesse que o Senhor tinha, não sabia como, e esse mistério que antes estava sem esse esclarecimento, já no Novo Testamento ele foi desvendado, foi dado a entender exatamente como que o Senhor faria para salvar todos os povos, não só judeus, mas também os gentios. É justamente sobre isso que nós veremos essa manhã. Alguém que quiser ler o primeiro tópico? 1. O mistério oculto do Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. 1. O conceito bíblico do mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculto e passou a ser conhecido. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como é sinal de alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Mistério oculto do Antigo Testamento. Aqui esse primeiro tópico ele vem dando um conceito, né, definições assim, de mistério, como segredo ou doutrina secreta. Como o comentarista mesmo diz nesse primeiro subtópico, esse mistério não era exatamente algo por completo ou algo que era revelado somente a um grupo de pessoas específico, como existe, por exemplo, em algumas seitas. Por exemplo, só para citar um exemplo que é a maçonaria. A maçonaria, as coisas mais profundas é revelada a um grupo seleto de pessoas, não é a todo mundo que é revelado o conceito principal daquilo existir. Já esse mistério, o projeto, é claro, de salvação do Senhor, eles tinham, como eu já falei, uma ideia de como seria feito. É um mistério porque ele não havia sido desvendado. Se houvesse sido desvendado, não seria um mistério. Mas eles não sabiam como exatamente isso aconteceria. Malaquias 1, capítulo 1, verso 11, diz assim:
mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na antiga aliança, o Senhor já dava a eles esse entendimento de que o Senhor ele salvaria, que o Senhor seria louvado, que o Senhor seria engrandecido, não só por parte do culto judaico, não só por parte ali das tradições, das cerimônias judaicas que tinham essa conotação, que tinha esse entendimento de que tudo aquilo ali que estava sendo feito era para o Senhor. Essa introdução do primeiro tópico, o comentarista ele diz que os gentios eles ignoravam as promessas e os judeus achavam-se exclusivos diante do Deus que eles serviam. Os judeus literalmente eles achavam que Deus era só deles. Eles tinham esse entendimento de que não, Deus ele não é de ninguém, Deus ele é nosso. O Deus de Israel, esse Deus que nós servimos, não, ele é só nosso, ele não será de outro povo. Tanto que nós vamos ver outros povos se levantando que eram, vamos colocar assim, irmãos ou primos distantes, Samaria, por exemplo, que também adorava a Deus, mas eles achavam que o lugar certo de adorar o Senhor era nos montes de Samaria. Agora, os outros judeus, os israelitas, achavam que o local de adorar a Deus era em Jerusalém. Então tinha esse conflito, o mesmo Deus sendo adorado por dois povos, mas eles, pelo fato de Samaria ter sido uma mistura, já que o entendimento não era se misturar com outros povos, Samaria era uma mistura, então eles achavam que, por mais que eles serviam a Deus, eles estavam servindo a Deus errado. Por mais que eles adorassem o Senhor, prestassem culto a Deus, observassem todos os ensinos dos profetas, o Pentateuco, que lá eles têm como Torá, eles, por mais que fizessem todos os estudos, as observações da palavra, para os judeus, eles estavam completamente errados naquilo que eles faziam. Era melhor que eles adorassem a outro Deus, que eles levassem diante de si ali uma vaca como seu Deus, do que adorar literalmente o Deus de Israel. O problema que aconteceu com Israel foi justamente isso, eles confundirem esse entendimento que a palavra do Senhor deixou para eles. Eles tinham os escritos, e eu coloco um pouco como responsáveis isso, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por guiar o povo. Todos nós sabemos muito bem que a igreja por completo não estuda a palavra. Não é todo mundo da igreja que chega em casa, pega a Bíblia, faz estudo, isso não é conversa fiada. A maioria das pessoas, o seu entendimento formado sobre o que é cristianismo é por parte de quem está ensinando. A palavra nos mostra que os bereanos, quando Paulo chega para pregar a palavra para eles não ficam ali atentos, somente ouvindo o que Paulo estava falando. Paulo estava falando e dando referência e eles estavam ali conferindo. Porque se está se ensinando uma palavra, algo que vai dar um sentido à sua vida, um propósito para a sua existência, o porquê de servir o Senhor, o porquê de renunciar ao mundo, o porquê de morrer para Cristo, então eu tenho que ter certeza de que tudo aquilo que eu estou fazendo não está pautado em cima de um entendimento errôneo de alguém. Aí às vezes as pessoas param e começam a questionar, mas por que existe, por exemplo, tantas igrejas que a gente pode colocar como seitas cristãs, que as pessoas ali têm a mesma Bíblia que a nossa, tem ali, às vezes é de uma editora diferente, mas o entendimento da palavra é o mesmo, mas eles seguem por outro caminho. Alguns acreditam que o céu é para cima, outros acreditam que o céu é para baixo, outros não acreditam no inferno, mas acreditam no céu, acreditam que após a morte haverá um processo de purificação, mas que de uma forma geral todo mundo herdará o céu, mas sendo que a palavra é a mesma. Por quê? Porque as pessoas, a maioria delas acreditam nisso. Porque infelizmente a igreja em si não estuda a palavra. A maioria das pessoas não estuda a palavra. Aqueles que estudam, mas não estou generalizando, mas aqueles que estudam a palavra mais afim são, de certa forma, os obreiros. Porque esses estão numa posição diferenciada, que tem que trazer uma palavra de ensinamento, uma palavra de saudação e tem que estar preparado para aquilo que vai falar. Mas de uma
a grosso modo, a maioria dos povos, de todas as igrejas, vamos colocar assim, a maioria das pessoas não estudam a palavra. E era esse o fato do povo judeu, do povo de Israel, não acreditar que os gentios eles haveriam de ter uma oportunidade de salvação. Eles tinham a palavra, mas pelo fato do Senhor escolher a eles para ter uma aliança, não tornava eles um povo exclusivo da salvação. Mas eles achavam que outros povos não teriam a oportunidade de salvação, mesmo o Senhor falando através de Isaías, o Senhor falando em Malaquias e em Gênesis já dando esse entendimento. Eu não vou citar agora porque faz parte do terceiro tópico, mas em Gênesis o Senhor já dava o entendimento lá na criação, lá no jardim do Éden. Deus ele já dava o entendimento de que ele salvaria a humanidade. Não salvaria apenas um povo, mas ele salvaria a humanidade. E por conta desse entendimento, eu posso colocar assim que eles colocaram, Israel, ele colocou a religiosidade acima dos preceitos e acima de todo entendimento da palavra. Um grande mal do nosso século é justamente isso, é religiosidade. A religiosidade faz com que pessoas coloquem, por exemplo, tradições acima do ensinamento da palavra. Esse foi um grande embate que existiu, por exemplo, nos concílios de Jerusalém, quando começavam-se a questionar acerca da circuncisão. Por parte dos judeus, eles achavam que todos aqueles que aceitavam a Cristo, que aceitavam o Senhor, tinham que ser circuncidados, independente da idade que tivessem. Vem Paulo falando que não, que a circuncisão, isso era meramente um ato de tradição, isso não estava acima do conceito principal da palavra, que era salvar. O conceito principal da palavra que era ter comunhão. A circuncisão não era ali um passaporte garantido ao céu. A circuncisão davam a eles a separação dos outros povos, davam a eles uma identidade como povo escolhido, como povo separado. Mas isso não era o principal requisito. Eles colocavam alguns costumes acima de todas a palavra do Senhor. E isso tem se arrastado durante muito tempo. Quando você para e vê no passado, por exemplo, algumas igrejas que colocavam, por exemplo, o uso e costume acima de todas as coisas. Por exemplo, eu lembro que minha mãe falava a respeito disso, e ela chegou a citar algumas vezes isso, que na igreja que ela reunia, só porque ela depilou as pernas, meu avô que era dirigente da igreja, colocou ela de banco. Deixava ali afastada da mocidade, deixava afastada dos jovens, porque tinha raspado os pelos da perna, porque eles falavam que isso era pecado. Ter televisão dentro de casa era pecado. Mas por que era pecado? Porque a antena era chifre do capeta, o que passava ali não era nada que acrescentava na alma, no espírito, por causa disso era pecado. Eles começavam a santificar ou até demonizar tudo aquilo que eles achavam que era errado. E se algo é errado, a Bíblia tem que colocar explícito que é errado, porque aquilo que é pecado quando era no passado, hoje vai ser pecado eternamente. Não é um entendimento meu que acredito, e estou falando de entendimento meu, não estou falando do que está na palavra. Não é um entendimento meu que isso eu vou colocar como pecado. Se os homens, por exemplo, cortam o cabelo, eu não vou falar que aquele que tem um cabelo comprido é pecado, não tem cabelo comprido. Mas é claro, se a nossa igreja ela tem o uso e costume, o que passa disso é desobediência aos usos e costumes impostos à palavra do Senhor. Mas generalizar, isso aí já não passa a ser uma atitude correta, porque já que uso e costume não é pecado, mas se passa a ser desobediência, está pecando por desobediência, já que cada povo tem uma identidade, cada igreja tem um costume, tem uma tradição para existir. Se não libera tudo é porque está preservando o povo, está mantendo o propósito do povo e simplesmente buscar ao Senhor. Se libera tudo, se permite tudo, dá-se a entender que as pessoas vão dar mais importância aos seus corpos físicos do que a alma, do que nutrir o espírito, do que fortalecer aquilo que é mais importante, que é a comunhão com Deus. Por isso que existem tantos usos e costumes diferentes dos outros. Mas Israel colocava isso acima de todas as coisas. Os seus usos e costumes, as suas festas, as suas tradições. Lá em Israel tem livros específicos de tradições deles, mas que eles colocavam acima de todas as coisas.
Se qualquer outro povo quisesse se converter ao Senhor, ao Deus de Israel, eles tinham que também se adequar dentro de todo aquele entendimento que eles tinham. Por isso que eles, de forma alguma, acreditavam de que os gentios, eles podiam ter esse entendimento. Nos dá aqui a entender que a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Como eu já disse, eles tinham entendimento, mas de certa forma eles não queriam aceitar. Em um certo período eles não sabiam como isso aconteceria, mas vai chegar um momento em que eles não vão aceitar isso por parte dos apóstolos. Grande parte nós vamos ver ali um conflito entre Pedro e Paulo, não um conflito assim, mais de ideias do que ali um conflito emocional ou algo do tipo. Eles tinham esse conflito de ideias, já que eles de certa forma ainda tinham as tradições, os costumes enraizados dentro de si, e não aceitar de certa forma os gentios. Para que isso acontecesse mais afinco, foi necessário que o Senhor desse ali aquela visão a Pedro, do lençol descendo atado com ali os animais considerados impuros, e o Senhor levando ele até a casa de Cornélio para que esses fossem batizados, primeiramente com o Espírito Santo. O que evidenciou que Deus salvaria os gentios na vida dos apóstolos foi o batismo do Espírito Santo antes do batismo que era considerado o batismo de João, que era o batismo nas águas. Por que o Senhor leva João e não leva? Por que o Senhor leva Pedro e não leva João, não leva Tiago? Porque Pedro, ele era o pastor da igreja primitiva. Então, para que o líder tivesse a aceitação por parte de qualquer outra pessoa, era necessário que ele tivesse esse contato direto com o Senhor. Então, por esse motivo, o Senhor mostra a Pedro. Mas até que isso acontecesse, tinha esse conflito, pois em certo período eles não entendem, mas de uma outra forma eles passariam a aceitar. E esse mistério, para ser revelado, o Senhor dá no final desse tópico, no terceiro subtópico, nos dá aqui: o mistério foi revelado e o projeto que o Senhor criaria para salvar os gentios é a igreja. O mistério que estava oculto é a igreja. A igreja reúne todos os povos em um só. A igreja não existe, como a palavra do Senhor nos diz, não tem judeu, grego, enfim, gentil. Na igreja, todos somos apenas um, porque Cristo ele é a cabeça da igreja, nós somos os membros. A partir do momento que foi instituído ali no ato da Santa Ceia, isso é uma comunhão entre nós. Agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, agora todos nós somos um único povo, com um único propósito de chegar ao céu. Hoje nós olhamos alguns cultos aí fora, você vai ver, por exemplo, os cultos na África. Homens cheios de Deus, cheios do Espírito do Senhor, mas lá eles têm os seus costumes diferentes. Lá alguns homens usam aquele vestidão, aquele chapéu, parecendo aquele chapéu de cozinheiro, né? Aquele negócio de violão assim. Cada povo tem ali as suas tradições, mas de modo geral, eles são servos do Senhor. E aí você para e vê cada povo de cada lugar diferente, cada um com seus costumes, mas todos eles que são fiéis ao Senhor, obedientes à palavra do Senhor, fazem parte dessa unidade. Por isso, eu chamei a atenção dos irmãos para o título da lição e essa ilustração, que dependente de quem seja, se é negro, se é branco, se é asiático, se é índio, dependente de quem seja, se todos esses aceitam a Jesus como Salvador, independente do povo que venha a ser, na igreja, agora sendo igreja do Senhor, e quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo apenas ao tempo, mas nós em si, nós passamos a ser, todos nós, uma unidade em Cristo Jesus. Amém? Se não ficou muito claro esse primeiro tópico, os irmãos têm total liberdade para fazer alguma pergunta ou fazer alguma ponderação, algo que não ficou muito bem entendido. Se não houver nenhuma manifestação, vamos para o segundo tópico. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto próprio à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas,
criação de uma nova humanidade, como também a união de Deus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação das prioridades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas e o mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo. Todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Esse segundo tópico fala a respeito do mistério revelado no Novo Testamento. Quando eles agora têm esse entendimento de que a salvação foi estendida também aos gentios, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vai se romper esse conceito que existiu de que somente o povo judeu, o povo de Israel, era o povo escolhido por parte do Senhor. João capítulo 1 fala a respeito disso, que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e terem essa oportunidade de herdar a morada celestial. Eu acho interessante esse segundo tópico, porque fala a respeito justamente desse entendimento que eles passam a ter através de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que foi revelado a eles. Por exemplo, naquela passagem a respeito que fala da mulher cananeia, onde chega ali diante da presença de Jesus, antes mesmo de Jesus morrer, já deu ali aos apóstolos o entendimento de que até aquela mulher que tinha uma linhagem, que tinha as suas raízes, vamos colocar assim, de um povo perverso, de um povo pecador, até ela tinha a oportunidade de receber aquilo que ela pediu, porque ela tinha fé, ela acreditava no Senhor, ela estava diante dele ali, não apenas solicitando algo por parte dele, mas ela acreditava que tudo aquilo que ele fazia realmente era por parte de um santo homem de Deus e de que ele realmente era o Filho de Deus. O que foi crucial para a salvação dos gentios foi justamente a conversão de Paulo. Nós sabemos muito bem que Paulo foi um dos grandes perseguidores da Igreja do Senhor, e por conta disso eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, estaremos lendo alguns versos aqui em Filipenses 3, só para termos o entendimento de justamente o porquê que ele fazia aquilo que fazia. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela existência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Aqui Paulo ele dá para aos filipenses o entendimento de que tudo aquilo que ele não fazia como sendo um inimigo à obra do Senhor. Ele diz que, como sendo judeu, ele também foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Segundo a lei, segundo as tradições, ele era fariseu. Hoje, farisaísmo tem uma conotação pejorativa,
mas no passado ser fariseu era pertencer à seita mais exigente que existia em Israel. Enquanto os saduceus acreditavam em parte das leis, em parte da palavra, os essênios, os zelotes, enfim, tinham outros entendimentos, os fariseus, eles acreditavam por completo em tudo aquilo que a palavra nos mostrava, a existência de anjos, a existência de um mundo espiritual, na morte e na ressurreição, enfim. Os fariseus, eles tinham, embora na prática eles não ensinavam por completo ao povo, na prática eles não colocavam diante do povo o entendimento correto da palavra, porque muitos deles ajustavam a palavra segundo o seu modo de viver, mas Paulo ele diz que segundo a lei ele era fariseu, ou seja, além de ser judeu, além de ser da tribo de Benjamim, além de ser circuncidado, ele pertencia à seita mais rigorosa que existia em Israel. E diz que para tudo aquilo que ele fazia, segundo todo o entendimento que ele tinha, ele era irrepreensível, porque segundo o entendimento deles, o mais correto eram as tradições judaicas, eram as leis, e Cristo no passado para eles havia se levantado como um falso Cristo. Então tudo aquilo ali que ele fazia com base no ensinamento que ele tinha. Ele não fazia porque ele não acreditava realmente que Cristo era o Messias, mas era uma oposição diferente por parte de alguns dos sacerdotes, que quando souberam que Cristo havia ressuscitado, eles pagaram os soldados e falaram para que anunciasse que o corpo de Cristo havia sido roubado. Eles acreditavam em Jesus, mas eles não aceitavam o governo que o Senhor Jesus veio trazendo para eles, que não era um governo humano, que não era uma liderança humana, que não era um resgate de uma empoderação de um povo ali, tendo um rei, tendo um exército. O que Cristo veio buscar, o que Cristo veio restaurar foi a comunhão com o povo. Não foi a libertação de um povo para ter ali um povo armado. O propósito de Cristo, que eles não aceitaram, foi justamente isso. Quando você para entender, hoje, por parte dos judeus, de que forma que eles esperam a chegada do Messias, é tudo aquilo que Apocalipse nos revela que será a forma que o anticristo se manifestará. Qualquer pesquisa que você fizer no YouTube, enfim, de que forma que eles esperam o Messias, eles esperam o Messias que virá trazer paz, que virá trazer prosperidade, um único governo, o Messias que vai juntar ali os povos e que vai restaurar a terra, vai de certa forma acabar com a fome, procurar cura para as enfermidades, e que tudo isso nós sabemos que o anticristo assim fará. Quando Jesus ele vem mostrando que o propósito principal dele vir à terra foi para salvar a humanidade e não para libertar o povo da opressão de Roma, agora eles crucificam o Senhor. Mas Paulo não. Tudo aquilo que ele fazia, ele coloca que ele fazia por zelo. Ele fazia por amor à obra do Senhor. Aquilo que ele fazia era, por exemplo, o que nós fazemos. Nós pregamos contra o pecado, nós pregamos contra as falsas doutrinas, independente se pode ser uma outra igreja da Assembleia de Deus. Se eles pregam que não é necessário santidade, nós vamos pregar contra ele, por mais que seja de uma congregação irmã nossa, por mais que seja de uma igreja que representa, por exemplo, o nosso nome, uma Assembleia de Deus, mas por mais que eles pregam o outro ensinamento, nós seremos ali implacáveis para destruir qualquer tipo de ensinamento errôneo. Era o que Paulo ele fazia por zelo, ele fazia por amor, e nisso ele era irrepreensível por parte de Deus. Quando Deus olha e vê que tudo aquilo ali que ele estava fazendo era ignorância por parte dele, mas ele colocava afinco aquilo que ele fazia, ele se dedicava por completo naquilo que ele fazia, Deus então vê em Paulo uma grande oportunidade de fazer com que a palavra dele fosse anunciada. Porque se ele coloca todo o seu coração, se ele coloca todo o seu empenho em fazer algo que por mais que ele não conheça, mas mesmo assim ele faz, que não havia sido revelado a ele, então o que mais ele poderia fazer se ele estivesse na presença do Senhor? Por isso que em vez do Senhor enviar Tiago, Pedro, qualquer outro apóstolo a Paulo, o Senhor aparece ele mesmo para a conversão de Paulo no caminho de Damasco. A partir desse momento que Paulo tem esse entendimento, a palavra do Senhor nos mostra que imediatamente, a partir do momento que ele fica cego, ele é curado da sua cegueira, ele já é batizado, e todo aquele entendimento que ele
das leis, todo aquele entendimento que ele tinha da palavra, ele entende que isso foi como um esterco, ele entende que isso foi como algo que de certa forma teve algum proveito para a vida dele, mas ele não teve mais como prioridade. A prioridade da vida dele agora é ganhar a Cristo. A prioridade da vida dele agora é se empenhar diante do Senhor. Todos os estudos que ele teve, toda a posição que ele tinha diante do império, toda a posição que ele tinha até na seita farisaica, tudo aquilo que ele tinha, ele olha como não prioridade, não era importante. Porque aquilo que ele tinha agora como prioridade na vida dele, que era fazer a obra do Senhor, mas do lado contrário, ele entende que ele estava errado. E que agora para ele é revelado esse mistério, que o que Deus ele queria não era apenas salvar os judeus, mas também era salvar os gentios. Ele se entrega por completo na obra do Senhor, e nós vamos ter agora o apóstolo Paulo como um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. No primeiro subtópico ele diz que aquilo que ele aprendeu, ele não aprendeu com homem nenhum. Aquilo que ele foi fazer não foi nenhum homem que instruiu ele a fazer, mas que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, todos os sinais, todos os prodígios, tudo aquilo que aconteceu, tudo que foi revelado a ele foi por parte do Senhor. Tudo aquilo que ele estava fazendo na obra do Senhor foi por parte de Cristo Jesus. Isso nos dá um entendimento, igreja do Senhor, de que o Deus a quem nós servimos, ele não está restrito a um grupo seleto de pessoas. Ele não tem filhos prediletos. Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, a partir do momento que nos entregamos diante da presença dele, nós temos condições de receber as revelações por parte da palavra do Senhor. O que Paulo ele escreve era a mesma palavra que ele estudava, que os apóstolos tinham, que os sacerdotes de Israel eles tinham. Não era uma outra palavra. Tanto que isso é tão fantástico que as cartas de Paulo vão ser escritas antes mesmo dos evangelhos. Paulo ele não vai pegar ali o evangelho de Mateus, o evangelho de João, ele não vai pegar nenhum evangelho, vai ler sobre Jesus para ele poder escrever sobre Jesus. As cartas de Paulo, a primeira carta que ele envia é a carta aos Gálatas, antes mesmo do primeiro evangelho ser escrito. Praticamente Paulo ele vai escrever todas as cartas dele em um período parecido ou um período muito antes dos evangelhos. Então, tudo aquilo que ele fala, todo o conhecimento que ele tem da palavra foi recebido por parte de Jesus. Por mais que ele não caminhou com Jesus, por mais que ele não esteve ali aprendendo ali do lado de Jesus quando Jesus estava aqui na terra, mas a partir do momento que ele se converte ao Senhor, Deus a quem nós servimos, dá a ele todo o entendimento, toda a revelação da palavra, dá a ele tudo aquilo que era necessário para o crescimento da sua vida e o propósito da sua existência. Todos nós que estamos aqui, existimos por um propósito. Todos nós que estamos aqui existimos por um motivo. E o motivo não é o planejamento dos nossos pais de ter uma família e que nós passamos a fazer parte desse projeto. Nós existimos por parte de um projeto por parte do Senhor, e que é muito maior do que o que nós pensamos. Mas esse projeto só será colocado em prática a partir do momento que nós nos disponibilizarmos a fazer o que ele seja cumprido. O Senhor ele aparece a Paulo, dá a Paulo a entender de que ele seria um grande homem, mas também ele sofreria muito na presença do Senhor, ele padeceria muito na presença do Senhor. Nem por causa disso ele vai recuar, nem por causa disso ele vai deixar de fazer a obra do Senhor. Às vezes nós olhamos a palavra e temos o entendimento de que Paulo ele era preferido de Jesus, de que Paulo ele tinha uma atenção especial por parte do Senhor. Mas quando nós passamos a ter esse entendimento de que o que ele recebeu foi porque ele buscou, já nos dá esse entendimento de que aquilo que eu tenho foi porque eu busquei, e eu não tenho mais é porque eu não busquei o suficiente. Antes de você ser batizado com o Espírito Santo, o que é que você fez? Você buscou, de certa forma você orou, pelo menos uma vez na vida você quis, por mais que você não verbalizou, mas você pensou nisso. Então de certa forma você quis aquilo que você recebeu. Você orou, você jejuou, você estudou a palavra para saber o porquê de receber isso, o que isso representa. O batismo do Espírito Santo não é apenas falar em línguas, mas existe um propósito maior por conta disso. E a partir do momento que nós tivemos esse entendimento, nós passamos a buscar.
Alguns têm dom de profecias, por quê? Porque de certa forma buscou a receber isso. Tem interpretação das línguas, tem o dom da palavra, porque de alguma forma buscou receber isso. Esteve na presença do Senhor, buscando a presença dele, buscando se cumprir na sua vida a obra dele, as promessas dele. E chega às vezes um certo ponto que a gente se acomoda com aquilo que a gente recebeu, por parte de receber algumas coisas do Senhor, mas a gente se acomoda e se dá por satisfeito. Mas a obra do Senhor, ela é algo contínuo na nossa vida. A obra do Senhor não é apenas nos entregar um dom. A obra do Senhor para cada um de nós é fazer com que aquilo que nós recebemos venha a servir de suporte, de ferramenta para algo maior. Paulo, ele é um homem que conhecia todos os dons espirituais, tanto que ele vai aqui registrar na palavra. Mas por conta dele ter recebido isso, ele não vai ficar de casa mandando carta para ninguém. Ele não vai ficar dentro de casa escrevendo carta, instituindo igrejas, colocando líderes, e ele vai ficar guardado. Bem pelo contrário, ele vai para o campo, ele faz a obra, ele vai sofrer naufrágio, ele vai sofrer perseguição, apedrejamento, vai ser perseguido, vai ser torturado, vai ser preso, mas todas as vezes nós vamos ver ele glorificando o nome do Senhor. Quando ele vai falar a respeito de alguma coisa, ele não vai se sobressair, ele não chega, bate no peito e fala, eu sou o melhor apóstolo de Jesus. Ele fala, entre todos os pecadores, eu sou o maior deles. Entre todas as pessoas que cometem pecado na terra, eu sou um dos maiores pecadores que existe. Quando ele vai falar a respeito da obra, ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele dá a entender, se você lê a grosso modo, parece que ele fazia isso aí forçado, mas não. Quando ele fala que ele era prisioneiro de Cristo, ele entende de que tudo aquilo que ele fazia era o mínimo diante de tudo aquilo que Jesus já fez. Ele entende que tudo aquilo que ele fez lá atrás, de perseguir a igreja, de se levantar contra a igreja, de muitas das vezes chegar em um culto, de chegar numa reunião onde o povo estava sentindo a presença do Senhor, acabar com tudo aquilo ali, mandar prender pessoas, ele achava que aquilo ali, por mais que ele fizesse algo ao Senhor, nunca ele conseguiria retribuir, nunca ele conseguiria receber, vamos dizer assim, de certa forma, um perdão por parte de tudo aquilo que ele já fez. Ele se coloca como prisioneiro de Cristo para dar a entender ao povo de que aquilo que ele fazia não era nada diante de tudo aquilo que Jesus fez, não só pela vida dele, mas por todos os povos, principalmente agora os gentios. Quando esse mistério é revelado, e que Paulo ele revela isso à igreja, que a igreja era o mistério, que a igreja era o propósito, que através da igreja o Senhor salvaria todos, que através da igreja o Senhor salvaria a humanidade, que através da igreja cada um seria um. Agora nós vamos ver em Atos dos Apóstolos parte disso acontecendo. Aqueles que tinham muito davam aos que não tinham nada. Aqueles que tinham, de certa forma, como abençoar, eles entregavam na obra do Senhor para que os apóstolos direcionassem aqueles que necessitavam. Eles passaram agora a ter o entendimento do que é igreja, do que é ser povo do Senhor. Aquilo que eu tenho e que eu sei que está, de certa forma, sobrando para mim, e que eu estou bem, que eu estou satisfeito com o que tenho, e existe alguém que não tem nada, se eu posso ajudar, se eu posso abençoar, se eu vou fazer. Então foi nesse propósito, foi com essa base que a igreja foi instituída, não para que viessem ser apenas pessoas distintas que se reunissem por um certo período e que depois que terminasse o culto, cada um fosse para a sua casa e pronto, acabava. Não, a igreja foi instituída justamente por causa disso, para ser uma família, para ser uma unidade, para ser um povo com um único entendimento. E aqui no final, nesse tópico, o comentarista ele diz que cabe à igreja a responsabilidade, recai sobre nós a responsabilidade de fazer com que outras pessoas também possam ser igreja do Senhor. Não é agora os apóstolos, porque esses já passaram o seu tempo. Não é o apóstolo Paulo, porque o tempo dele já passou. O que ficou foi os ensinos. O que cabe é cada um de nós, como igreja do Senhor, estudarmos a palavra e levarmos às outras pessoas essa palavra para a sua salvação, para a sua conversão, para que essas outras pessoas possam fazer parte da igreja do Senhor, para que essas outras pessoas possam fazer parte dessa família, desse povo que herdará a morada celestial. Não são boas ações que levam ninguém ao céu, não são boas obras, não é uma obra de caridade que a pessoa faz ali, compra uma cesta básica, paga uma conta que vai levar ao céu. O que leva ao céu é a santidade. O que leva ao céu é a conversão genuína.
aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, ele não foi batizado, ele não pregou a palavra de Jesus para ninguém, ele sequer pode ter visto o milagre de Jesus, mas quando ele vê que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, existia ali um propósito por parte daquilo que era salvar, que se não fosse esse entendimento, ele não pediria para ser salvo. Quando ele tem esse entendimento de ser salvo, ele pede ao Senhor, e o Senhor salva ele. Então cabe a cada um de nós, independente de quem seja, desde um traficante, desde um homicida, um estuprador, quem seja, por mais que nós às vezes temos vamos colocar assim, uma certa entendimento de querer fechar a porta do céu para algumas pessoas, ou talvez você nunca viu um jornal, alguém que pegou o filho ali, aquele caso que aconteceu lá no interior, acho que foi no norte do estado, do cara que era pastor, que queimou ali os filhos, que matou. O entendimento, primeiramente, que a gente pensa é que ele deveria morrer. Como assim o cara mata a família dele, os filhos dele? Esse cara ele tem que morrer. Como que um cara desse fala que é pastor? Mas até este, o Senhor dá a oportunidade de salvação. Até por este homem foi que Jesus morreu na cruz do Calvário, para conceder a misericórdia, caso na vida dele haja arrependimento. Esse mistério foi revelado, que antes da oculto veio para a igreja do Senhor, veio para os apóstolos, de que o propósito do Senhor era unir não apenas agora todos os povos em Israel, não era fazer com que os gentios se tornassem judeus, mas era fazer com que os gentios e os judeus se tornassem a igreja de Cristo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, pode ir para o terceiro tópico. Terceiro tópico: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consiste em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento.
Deus é soberano e controla todas elas, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da Igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glórias a Deus. O mistério agora revelado e anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Na leitura bíblica em classe, no verso 6, diz assim: esses mistérios insondáveis, né? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Verso 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, de que desde os séculos, observe isso, desde os séculos esteve oculto em Deus. Não esteve oculto pelo Senhor, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E no segundo tópico ele diz que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação. E por final diz que Deus não foi apanhado de surpresa. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra aos Efésios, porque de certa forma tudo isso que nós ensinamos aqui foi a carta que ele escreveu à igreja de Efésios. Preciso lembrar que Efésios era, a igreja de Efésios a princípio era um povo praticamente por completo, vamos dizer assim, de gentios, de um povo que tinha como prática as tradições gregas, que tinham ali toda aquela mitologia, enfim, todo aquele conceito que eles tinham de religião era por parte das mitologias que eles acreditavam, de certa forma eles acreditavam muito. Existia muito pecado, muito homossexualismo, enfim, existia muita imundícia do povo. E a igreja, de certa forma, vai surgir um povo por parte do Senhor, que era a igreja aos Efésios. E Paulo dá a eles esse entendimento de que eles faziam parte, os gentios faziam parte desse plano, que estavam ocultos em Deus desde todos os séculos, na eternidade. O Senhor já sabia disso. Gênesis capítulo 3, verso 21, se alguém quiser ler também na sua Bíblia. Gênesis 3, 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando Adão e Eva, sua esposa, eles pecam contra o Senhor, eles falham diante da presença de Deus. Isso não apanhou Deus de surpresa, como o comentarista ele diz aqui no terceiro subtópico. Deus ele sabia que isso aconteceria. Deus ele sabia que o homem iria pecar contra ele. Eu já falei isso numa outra lição, que mesmo que Deus sabendo disso, por isso foi esse o propósito de Deus ter feito o homem alma vivente e não ter feito o homem como um animal, que ali sua alma dando seu sangue e após a morte ele deixa de existir. Nós somos muito mais do que um corpo. Após a nossa morte física, a nossa alma e o nosso espírito, eles não morrem, são inseparáveis, ou juntos vão para o céu, ou juntos vão para o inferno. Não tem disso do espírito ir para Deus e a alma para o inferno. São inseparáveis. Por esse propósito, porque o Senhor sabia que o homem pecaria, o Senhor sabia que haveria a morte como punição do pecado, o Senhor sabia que para que esse pecado pudesse ser perdoado, seria necessário a morte do cordeiro. E aqui nesse verso 21, quando fala que o Senhor os vestiu de pele, isso já é uma linguagem não só figurativa, mas isso também é uma representatividade da morte de Cristo. Isso já representa lá na frente, como eu já disse, lá no passado, lá no Éden, Deus ele já tinha um projeto para a igreja. Lá no passado, Deus já tinha um projeto de perdão para o pecador, que foi através da morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro veio para perdoar os nossos pecados. Através da morte do Cordeiro, nos deu agora a garantia de vida eterna, algo que nós não tínhamos. Nós não tínhamos, a garantia era deles, era dos povos dos judeus, era de Israel. Todos aqueles que quisessem fazer parte dessa salvação, eles tinham que se converter a Israel. Os outros povos não tinham garantia nenhuma de vida eterna. Agora não, através da morte de Jesus, todos nós
nós como pessoa, passamos a ter essa garantia da vida eterna a partir do momento que nos convertemos a Cristo Jesus, através do momento em que nos entregamos diante da sua presença. Tudo esteve no controle do Senhor. Deus, ele nunca perdeu a rédea da humanidade. Deus, ele nunca perdeu o domínio sobre a humanidade. Ele simplesmente deu ao homem o livre-arbítrio, a oportunidade, a opção de escolher aquilo que vai fazer para as suas vidas. Deus deu a Adão o entendimento de que a vida com ele, a comunhão com ele, era muito melhor do que qualquer outra coisa. Mas Deus também colocou ali a ele a oportunidade de falhar para que ele tivesse essa escolha. Deus não deu simplesmente ao homem a oportunidade de ter uma vida santa, mas deu ao homem a oportunidade de escolher aquilo que realmente ele quisesse. Porque se não fosse dessa forma, nós estaríamos fazendo aqui simplesmente aquilo que Deus ele queria. Não seria voluntário, não seria espontâneo. O que Deus ele requer de nós é uma espontaneidade em servir a Ele. Jesus ele disse que aquele que quiser, ele não impôs sobre as pessoas. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Nega o seu eu, as suas vaidades, o seu orgulho. Nega tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Nega tudo aquilo que você coloca como primazia para você. Aquilo que você coloca acima de todas as coisas, nega isso. Para que Cristo possa ser a prioridade. Para que Cristo possa ser a primazia da nossa existência. Nós levantamos todos os dias, não simplesmente pelo propósito de ganhar dinheiro. Não simplesmente para o propósito de comprar um móvel novo, uma casa, trocar de carro e uma viagem, por mais que agora não está tendo tanta oportunidade, né? Mas ir fazer viagem. O propósito de nós levantarmos todos os dias, alguns mais cedo, outros mais tarde, enfim, o propósito da nossa existência é servir ao Senhor, é fazer a obra do Senhor. Às vezes nós temos uma concepção errada de que fazer a obra do Senhor é vir para a igreja. Fazer a obra do Senhor é ler a palavra no momento do culto, é ouvir uma pregação. Fazer a obra do Senhor é muito mais amplo do que isso. Fazer a obra do Senhor é quando você está no ponto de ônibus ali, pronto para ir para o seu trabalho, que tem alguém ali próximo a você, às vezes algum conhecido, às vezes você está ali, tem gente que tem essa facilidade, ficar ali batendo papo, conversas aleatórias. É esse momento que você tem para poder falar de Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz que não existe hora apropriada para poder pregar a palavra. Há tempo é fora de tempo. Não existe um momento exato para poder anunciar a palavra do Senhor. Então fazer a obra do Senhor é muito mais do que estar na igreja. Fazer a obra do Senhor é muito mais do que fazer ali o ato da Santa Ceia, ser batizado, falar em língua, ser renovado, enfim, fazer a obra do Senhor é muito mais do que isso. Servir ao Senhor é entender aquele momento em que Deus ele nos dá o despertamento, porque Deus ele faz isso conosco. Existe um momento que você está ali com tudo preparado. Não pense que isso é obra do acaso, é algo arquitetado por Deus. Deus ele te coloca em situações para que você fale a certas pessoas aquilo que ele quer que você fale. Independente de ser obreiro, independente de qual nível de conhecimento da palavra que você tem, mas se você está aqui porque você acreditou em algo, se você está hoje na presença do Senhor, é porque algo te convenceu que servir a Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. E é ali que Deus nos dá a oportunidade de que, por mais de que falar para a pessoa, de que Deus tem um projeto na vida dele, todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida, Deus ele te ama, Jesus te ama. Jesus tem um projeto na sua vida. Isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Isso pode fazer uma diferença imensa, porque o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada nos mostra que um ele vai plantar, outro vai vir regando, mas é Cristo que dará o crescimento. Nós como igreja vivemos como uma unidade, cada um fazendo algo para o crescimento da obra do Senhor. A igreja do Senhor é muito mais do que o círculo de oração, a mocidade, as crianças, os obreiros, o pastor. A igreja do Senhor é justamente esse propósito que nos faz estar aqui todos os cultos, todas as reuniões que nós temos aqui na obra do Senhor, para compartilhar os nossos testemunhos para a edificação da igreja, de que Cristo continua operando nos nossos dias, para compartilhar aos irmãos o entendimento que nós temos da palavra, porque se não fosse assim,
essa teologia, esse entendimento dos desigrejados estaria na palavra do Senhor. Porque existe hoje, se for parar, já finalizei a lição, mas se for parar para pensar hoje, muitas igrejas, muitos líderes deram base para isso. Porque existe muito, já conversei com diversas pessoas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, de que passou por uma igreja, passou por outra, não deu certo, porque uma não concorda de entregar dízimo e oferta. Outro não concorda com isso, não concorda com aquilo. Eu vou reunir Deus dentro de casa, o que importa é servir ao Senhor. E nós, por parte da igreja, falamos o que? Não, a igreja é importante. Jesus instituiu a igreja foi um mistério revelado, a igreja estava lá no princípio por parte do Senhor. Deus, ele tinha um propósito para a igreja. Aí quando chega nos dias de hoje, muitos líderes falam o quê? Fica em casa. As lives, né, no YouTube fica lá o informativo, fica em casa. A ceia é dentro de casa. Os cultos é dentro de casa, a escola dominical é dentro de casa. Você não precisa sair de casa, porque a igreja é você. Você é a igreja do Senhor. Aí eu quero ver quando acabar essa pandemia, o que eles vão falar para esse povo voltar. Vão falar que igreja, aquilo ali foi só um momento, a igreja agora é aqui. Isso é uma base para que muitas pessoas realmente acreditem que a igreja não tem importância, que essa igreja aqui não tem importância. Mas por isso que eu disse, quando a igreja estuda a palavra do Senhor, quando cada um dos irmãos que estamos aqui, nós estudamos a palavra do Senhor, por mais que não venhamos entender, mas somente o fato de ler, o fato de estudar a palavra, a revelação quem dá é Cristo, o entendimento da palavra quem dá é Cristo. Eu acabei de falar que Paulo não sentou com ninguém para poder aprender. Paulo pegou ali um apóstolo de Jesus e ensinou para ele. Paulo, tudo aquilo que ele aprendeu foi revelação, e isso é verdade. Às vezes você para poder assistir alguma pregação, ou você vê alguma mensagem aqui na igreja, o nosso pastor, enfim, algum outro obreiro, você para e fica olhando assim, caramba, eu já li esse versículo um milhão de vezes, mas eu nunca consegui enxergar dessa forma, porque é revelação. Caramba, como é que pode? Eu já li esse verso a minha vida toda, eu sempre ouvi pregação a respeito dessa palavra, como que eu nunca consegui perceber dessa forma? Como que eu nunca consegui entender isso? Revelação. A palavra do Senhor nos mostra que Ele revela a todos aqueles que buscam. Olha a instrução de Deus a Josué. Josué medita no livro da lei, de dia e de noite. O Senhor não estava falando de Josué, fica com a Bíblia lendo de dia, de noite, de madrugada, meditando. Quando você medita, você começa a raciocinar. Você começa a pensar, mas por que Deus ele falou aquilo? Por que a reação de tal pessoa foi dessa forma? Por que isso aconteceu desse jeito? Quando você começa a fazer esses questionamentos, e você ora ao Senhor e pede para que Deus te dê a revelação da palavra, você consegue compreender aquilo que Deus ele tem para a igreja. Você consegue compreender aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Deus ele revela a palavra a todos aqueles que querem e a todos aqueles que buscam. Esse foi o propósito de tudo isso que Jesus ele fez. A morte de Jesus foi para instituir a igreja. Foi para instituir um povo santo, um povo separado, um povo fiel. Não é agora Israel, simplesmente a menina dos olhos de Deus, mas é a igreja, a instituição perfeita criada pelo Senhor. É a igreja, a noiva escolhida, a noiva separada, a noiva que Ele virá buscar. No período do arrebatamento, o Senhor ele não vai levar Israel junto de si, Ele vai levar a igreja. E todo aquele que é a igreja do Senhor verá Cristo assim como Ele é. Eu glorifico muito ao Senhor por essa manhã, por essa lição, por nos dar o entendimento de que nós precisamos estudar essa palavra. Talvez você pare e comece a perguntar, mas espera, o que essa lição serviu para a minha vida? Porque falou do Antigo Testamento, falou do mistério que foi revelado, que a igreja, eu senti tudo isso, o que essa lição serviu para a minha vida? De que cada um de nós precisamos estudar a palavra. Esteve diante deles todos os tempos, mas eles não conseguiram compreender. É claro que quem deu a revelação foi o Espírito. Aqui Paulo ele coloca que quem revelou não foi homem nenhum, não foi nenhum intelecto, nenhum entendimento humano, foi revelação por parte da palavra. Quando nós nos dedicarmos ao estudo da palavra, o Senhor nos revelará coisas tremendas e poderosas. Assim como Paulo diz que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, Deus ele pode fazer coisas grandes e maravilhosas também na nossa vida. Amém, pastor?
informação ali do lado da missionária Nela. Antigamente, um pastor vinha para o público, aí o diácono carregava a Bíblia dele, o levava a maleta dele, levava o público. Agora tem que juntar tudo assim e carregar nas mãos, né? Meus irmãos, desde já a gente quer parabenizar o pastor e o professor Gesiel, não vou acabar com essa conversa aí. Quando a gente quer parabenizar o pastor Gesiel por mais essa belíssima lição que tivemos essa manhã, e também dizer que o recorde dele é a semana, né? Prega na quinta, prega no sábado, dá ensinamento pela manhã. Aí amanhã vai chegar na empresa pedir demissão, por favor, viver da obra agora, né? Estou completo já, né? E aí vai fazer as suas propagandas aí, hora para ser chamado e tal, leva a Carol junto para cantar, cobra o cachê, ó, eu e minha esposa junto, no culto aí, R$1.500 e tal, e a gente vai, né, viver da obra. Mas vamos lá. Nessa lição de hoje nós vamos trabalhar apenas, para fazer uma síntese aí, no terceiro tópico, no primeiro subtópico, está escrito assim: as riquezas insondáveis de Cristo. Achou aí? Todo mundo achou? As riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Pronto, fechei a revista e vamos agora para a Bíblia. Na Bíblia, em Colossenses, no capítulo 1, né, os versos 26 e 27, estão escritos assim: o mistério que esteja oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifestado aos seus santos. Você vê que os santos aqui está se revelando tanto judeus como gentios, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Veja bem, nós lemos aqui no terceiro tópico, no primeiro subtópico, falando quais são as riquezas. E para a gente assimilar, apesar de que o professor já pontuou todos os tópicos, mas para a gente assimilar essa coisa que parece ser tão difícil, certo? E nós louvamos a Deus que aquilo que nós estamos conhecendo aqui na nossa igreja, eu sempre digo, e o pastor Eduardo sempre já falou diversas vezes, nós saímos na frente de todas as igrejas por aí afora. Por quê? Se você conhecer a história de Paulo, você vai ver que o encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou assim, perplexo com aquilo ali. Mas como assim? Jesus, eu estava perseguindo esse cidadão, tentando desfazer aquilo que os discípulos estavam fazendo, e agora ele aparece para mim. Calma aí, eu tenho que entender essa minha revelação com os escritos da palavra do Senhor. Ele precisou ir para o deserto, né? E segundo alguns estudiosos, durante 5 anos ele se debruçou sobre as antigas escrituras e a revelação que ele teve com Jesus no momento da sua salvação. Conciliou isso aí, já estava preparado então para auxiliar Barnabé na primeira missão que foi na igreja de Antioquia, né? Mas olha só, eu louvo a Deus que lá atrás também Deus tem propósito com cada um de nós, um propósito diferente. Deus tirou assim da minha vida tudo aquilo que fosse estrutura financeira. A gente sempre diz o seguinte: olha, a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a que Deus abre também, ninguém fecha. Tem um período da porta está aberta e tem um período da porta está fechada. Aí para nós Deus fechou durante 5 anos. Desses 5 anos de porta fechada, então já com 2 anos dela fechada, foi o período que nós aceitamos a Jesus. E as portas continuaram fechadas. Quando nós aceitamos a Jesus, eu pensei, agora vai resolver todos os problemas nossos, né? Porque a gente começa a trabalhar, né? Os crentes vêm para a igreja, né? Uma porta de emprego, vou fazer campanha e tal. E para mim nada disso. Gente, como que nós padecemos nesse período, né? Tinha todo dia, para comer tinha, mas para trabalhar não tinha jeito. Nós já demos esse testemunho diversas vezes aqui na igreja.
a porta estava fechada. Qualquer outra espécie de atividade que fosse fazer, as portas estavam fechadas. E olha que a gente tinha diversas profissões já comprovadas em carteira de trabalho que nós poderíamos trabalhar. Mas se Deus fechou, está fechado. Então só restou uma coisa: estudar a Bíblia. E eu passei a estudar a Bíblia dia e noite. As exceções eram no momento que estava na igreja, participando das atividades da igreja, estava mais em casa lendo a Bíblia, à noite lendo a Bíblia, à tarde lendo a Bíblia, evangelizando, enfim. Foi agora, depois da conversão, 3 anos aplicado direto nisso aí. Eu precisava entender a Bíblia, compreender a Bíblia. E Deus então me deu a graça, assim como nós vimos na lição de hoje, Paulo dizendo que não recebeu de homem algum, recebeu exatamente de Cristo. Por quê? As minhas preocupações foram que algumas dificuldades que eu tinha na Bíblia, eu fui procurar para os pastores da nossa igreja, ocasião em que a igreja tinha assalariado 12 pastores. E eu comecei a ler a Bíblia, e aquilo, quando você tem fome da palavra do Senhor, você vai lendo, mas você não tem todo o entendimento. Quando você tropeça em alguma coisa, você vai buscar com alguém que você acha que tem mais conhecimento, e a pessoa diz para você: não precisa se preocupar com isso, porque ninguém conhece isso. Era o que aconteceu na minha igreja. Quando eu cheguei no livro de Apocalipse, eu comecei agora a ter problema com os pastores da nossa igreja, e o meu pastor presidente também. Porque eu lia alguma coisa, eu ia lá, aí o pastor dizia assim: olha, irmão, isso aí ninguém sabe, Apocalipse é um segredo. Mas se é um segredo, por que está aqui para você ler? Isso não me convenceu. Aí depois, a outra dúvida que eu tive agora, eu tive que conversar com o meu pastor, certo? Acerca da alma e espírito. A alma e espírito separam do corpo, mas as duas são unidas uma à outra, né? Vai para o céu, conforme o professor já falou aqui, ou inferno, alma e espírito vão juntos. Aí eu fui falar com o pastor e ele disse: não, filho, não é assim não. Eu falei: então, meu pastor, como é que eu posso compreender se está escrito que quando Cristo vier, vai lançar no lago de fogo e enxofre 2 homens, o anticristo e o falso profeta, vivo. Eu entendo que uma pessoa viva é dotada de corpo e alma e espírito. Como que vai lançar esses 2 vivo no lago de fogo e enxofre? E o Senhor está me dizendo que quando morre, então o